de Deus, que você tenha um sábado maravilhoso, um fim de semana maravilhoso. Você está aqui conosco com o nosso programa Semeando aqui na TV Ceará, Canal 5, há 33 anos, semeando a paz, a alegria e o amor. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui o Padre Tom, ele que é da Paulino, é Paulino, não é? Paulino. Como foi esse chamado, Padre Tom, para essa congregação maravilhosa? Sim, meu amigo. Nós, paulinos, evangelizamos por meio da cultura da comunicação. Essa é a nossa espiritualidade, esse é o nosso jeito de ser igreja. Sim. E a comunicação sempre foi uma área que me impressionou e me chamou muita atenção. Quando eu entrei em contato com os padres e irmãos paulinos, eu descobri que na igreja havia uma congregação que tinha como missão justamente pensar conteúdos que pudessem oferecer ferramentas de humanização, de evangelização por meio da comunicação. E isso me chamou muita atenção, então eu fui conhecer essa congregação. E aí descobri que ela nasceu na Itália, por um padre chamado Tiago Berioni, que um dia pensou que a comunicação de fato pudesse ser esse meio de fazer com que Jesus pudesse chegar até as pessoas. E eu me encantei tanto por isso, que então, aí depois, mais tarde, depois de todo o processo formativo, né, e todos os anos de seminários, estudos de filosofia, de teologia, então, eu me tornei Padre Paulino, né? Padre Paulino. Isso. Agora você vai me tirar uma dúvida. Sim. Por que Paulos e Paulinas, né? É, exato, porque na verdade, até 1994, Sim. nós tínhamos a marca EP, que era Edições Paulinas. Sim. E um trabalho em conjunto com as Irmãs Paulinas, que também pertencem à grande família paulina que nós chamamos. Sim. Né? Porque aí nós temos o ramo masculino e o ramo feminino, fundados pelo nosso pai, Padre Tiago Berioni, que pensou tanto o ramo masculino quanto o ramo feminino. Acontece que depois da criação dessa marca, Sim. então as irmãs ficaram com a marca Paulinas e nós, padres, ficamos com a marca Paulos. Só que até 1994 existia apenas uma única marca, que era Edições Paulinas, Edições Paulinas. que na verdade era um trabalho em conjunto com as irmãs. Né? Mas na verdade é a mesma espiritualidade, é o mesmo jeito de agir, de ser igreja. Nós pensamos a comunicação como uma ferramenta de evangelização. Agora, as Paulinas e a Paulos não é só livros, vocês também trabalham na produção de música? Sim, sim. Nós trabalhamos em São Paulo, por exemplo, nós temos uma faculdade, nós temos um parque gráfico, a gente tem uma editora, a gente tem todo um complexo de comunicação que justamente pensam conteúdos que possibilitam uma reflexão sobre a importância da comunicação no dia a dia das pessoas. Né? Nós, paulinos, sobretudo, temos esses campos de atuação, mas as irmãs também têm a gravadora, elas têm também o CEPAC, que é um centro de formação de comunicadores, né? Ligados ao meio pastoral da comunicação. Ou seja, então, nós sempre pensamos a comunicação como essa possibilidade de oferecer conteúdos para as pessoas, Sim. seja na capacitação das lideranças, ou mesmo na possibilidade de chegar nos mais diversos formatos para as pessoas de forma geral. Sim. Agora, como é que você também viu ou está vivendo nessa época de pandemia a comunicação, não é? Como está sendo importante quando as pessoas começaram no início a ficar em casa, sem sair de casa, as igrejas fechadas? Sim, Qual foi a importância da comunicação nesse momento? grande valia, porque a comunicação, ela entra na casa das pessoas hoje, né? Bom, na verdade, a gente sempre soube disso, seja Sim. por meio do rádio, da TV, né? Hoje pela internet também. Então, eu diria, essa aproximação que os meios de comunicação nos facilita, fez também com que a gente achasse um viés Sim. de evangelização para que as pessoas não se sentissem tão desamparadas. E eu diria ainda, a gente viveu de fato nesses últimos 2 anos tempos muito difíceis, Sim. porque essa pandemia, na verdade, ela ocasionou em nós muitas dores e trouxe também outros sentimentos que num dado momento ou em tempos atrás as pessoas talvez não olhassem para isso da forma como
essa pandemia veio para nos impactar, né? Então, lembrar, infelizmente, das tantas pessoas que acabaram sofrendo com depressão, desenvolvendo fobias, vivendo mais estressadas, angustiadas, infelizmente um número crescente de suicídios e outras questões, né, que com o isolamento e essa impossibilidade da gente estar junto das pessoas e ao mesmo tempo ficar dentro de casa, porque na verdade não foi uma opção, né? Não foi uma opção. A gente foi obrigado a ficar. Então, quando a gente pensa nos trabalhos que nós, enquanto igreja, pudemos nos servir desses meios, então eu diria foi de fundamental importância. Né? Eu lembro de modo muito especial conversando com algumas pessoas que elas disseram assim: padre, que bom, eu posso participar de uma celebração aqui dentro da minha casa. Sim. Né? Eu preparo a minha água aqui, padre. Quando vocês estão lá, eu chego próximo da TV e falo: abençoa a minha água também, padre. Então, isso eu achei tão bacana, porque eu acho que de alguma forma foi uma aproximação de fato com essas pessoas que estavam tão desamparadas. No início da pandemia, aquela cena do Papa Francisco, quando ele saiu com o crucifixo lá na oração, chovendo, foi uma cena que me marcou bastante, assim. Mas ao mesmo tempo que aumentou a nossa fé, né? Houve realmente também os meios de comunicação foram importantes nesse momento para todo o povo de Deus, que hoje, graças a Deus, estão saindo aí dessa pandemia. Agora, Padre Tom, você só falando ali em off, ali fora, você estava me falando que está com um projeto aí de criar alguma coisa que, em primeira mão aqui para nós. Eu gosto dessas primeira mão, vamos lá. É que nós acabamos de chegar no estado do Ceará. Sim. Nós viemos com um projeto de abrir uma comunidade aqui. Na verdade, boa parte das comunidades que nós temos dos paulinos, ela está na região sudeste. Sim. E já há alguns anos nós tínhamos o desejo de abrir uma comunidade no Nordeste. E foi muito interessante porque a gente fez vários estudos para saber qual lugar nós chegaríamos. Sim. E acabamos optando pelo Ceará. Olha aí. Pelo fato de ser um estado estratégico e Fortaleza de modo muito particular e especial. Nós temos já aqui uma caminhada por meio da Livraria Paulo, na Praça do Ferreira. Conhecida ali, tradição. Exato, sim. Então a gente tem já uma relação com os nossos interlocutores, com as pessoas que nos acompanham por meio dos conteúdos. Então escolhemos aqui. Chegamos eu e mais um outro colega padre. Sim. Agora recentemente mais um estudante. E a ideia nossa, de fato, é a gente se firmar aqui. Certo. E quando a gente pensa na nossa missão, é sobretudo oferecer possibilidades de uma capacitação realmente para as lideranças por meio da comunicação. Ótimo, ótimo. Isso, para nós que fazemos comunicação, é um alento, porque a gente precisa realmente de uma formação cristã, espiritual, profissional, né? A gente sabe que a comunicação ela vai evoluindo, a gente tem que estar sempre criando e recriando, né? Isso, principalmente porque nosso Deus ele é criador, sempre criando, né? E como ainda não está funcionando, né? Não, nós chegamos exatamente na segunda onda da pandemia. Aliás, gente, foi uma loucura, porque nós chegamos 10 dias depois, começou a fechar tudo de novo. E para nós, eu cheguei e falei: meu Deus do céu, onde é que tem aqui? Chegou para abrir e estava tudo fechado. Exatamente. Aí, calma, que eu acho que agora deve ser o tempo, de fato, da gente chegar, né? Tirar as sandálias. Tirar as sandálias. Para a gente poder, de fato, saber onde é que a gente está e começar, né? Porque, como nós já temos o espaço na livraria, né, por meio, inclusive, do auditório, na verdade, no primeiro momento, nós pensamos em a gente se utilizar daquele espaço que nós já temos de comunicação com as pessoas, né? Mas a ideia, na verdade, é a gente ir até as paróquias, comunicar. E a gente estabelecer, de fato, essa relação, porque eu penso, sobretudo, que hoje a gente realmente precisa ampliar o conceito de comunicação. Eu entendo hoje comunicação, sobretudo, como relação. Sim. A gente precisa se relacionar. E eu sinto... O encontro do outro, né? Exato. O Papa Francisco fala tanto da cultura do encontro. Isso é importantíssimo. Eu sempre penso que é no encontro que a gente se transforma. Não é? Olha. Eu sinto que é assim. E a gente se transforma e se liberta também. Sim. E eu descobri uma coisa muito bacana. Quando a gente se encontra, a gente não só se transforma,
e se liberta, mas a gente também parte para um pressuposto muito interessante que é o cuidado. O cuidado que começa comigo, porque eu preciso cuidar de mim, Sim. para poder cuidar do outro. Sim. E esse cuidado tem muito a ver com evangelização, uma comunicação que humaniza, que aproxima, que fala de bondade, de ternura, de gentileza. Porque essa era a proposta de Jesus. Né? E quando eu penso no encontro transformador, que devolve a dignidade à pessoa, nada mais justo do que um bom encontro que gera, por meio de uma comunicação, esses laços. O nosso encontro aqui já está nascendo os nossos laços de relacionamento e com certeza vai dar muitos frutos. Porque somos comunicadores e a gente está já pensando, namorando uma parceria aí com a Paula e Paulina, inclusive quando começar esses cursos, a gente já coloca o programa também à disposição para esse curso. Mas nós vamos para o intervalo, a conversa está muito boa, mas fique com a gente, que no segundo bloco nós vamos continuar conversando com o Padre Tom. Estamos com o nosso segundo bloco, com o nosso programa Semeando, já agradecendo o carinho da sua audiência, hoje com um convidado bem comunicador da Palavra de Deus, o Padre Tom, ele que faz parte da Paulus e das Paulinas. Padre Tom, comunicar, vamos falar de comunicar o amor. Sim. Na comunicação. Sim, esse era o sonho do nosso fundador, o Padre Tiago Berione. Olha aí. E assim, para nós, como continuadores desse projeto, é o grande desafio. Porque, diferente de tempos atrás, onde a gente pensava a comunicação apenas como o receptor e o emissor. Sim. Né? Depois a gente começou a pensar em aquele que produziu o conteúdo destinatário. Sim. Mas hoje a gente já tem que pensar que uma comunicação efetiva é uma comunicação onde eu falo, Sim. mas você também fala. E nós juntos pensamos e produzimos um conteúdo. Sim. Não é? Porque a diferença está justamente na produção daquilo que nós, por meio de ideias, produzimos. E isso tem a ver com tolerância, tem a ver com respeito, tem a ver com escutar a história. E a gente tem muita coisa já que nos antecedeu. Às Sim. vezes nós nos fechamos tanto em nós mesmos que nós não nos abrimos à escuta, por exemplo. Né? Uhum. Eu sempre penso que um bom comunicador é aquele que não pode estar alheio à história, ao espírito, Sim. não é? Porque aí você se abre de fato às necessidades, não só daquilo que já aconteceu, mas aquilo que está acontecendo agora. Nesse ponto, nosso fundador, de fato, ele era muito perspicaz. Sim. Ele tinha como modelo São Paulo. Por isso nós herdamos. Essa também é uma... Nós herdamos de Paulo não só o nome, mas a forma, o jeito, a espiritualidade, o jeito de ser. E ele, justamente pelo fato de ter estudado muito São Paulo, ele viu nesse homem alguém que, depois que fez uma experiência tão profunda de Jesus, ele conseguia atualizar no tempo dele aquilo que Jesus pedia para ele. Sim. Né? No final das contas, fazer nova todas as coisas. Isso. E eu acho que o comunicador, né, precisa estar consciente disso. Porque senão a gente fica às vezes muito apegado a algumas coisas que já aconteceram. Não que isso não deva nos iluminar, mas estar sensível às nossas necessidades, à realidade do nosso tempo, desenvolvendo uma linguagem que de fato agrega. Eu sinto que é uma característica muito importante e que leva ao amor. Que leva ao amor. Não é? Sensibilidade, o respeito, não é? É pensar que hoje existem formas diferentes da gente se comunicar e a gente precisa considerar isso. Sim. Né? Senão a gente às vezes fica caindo num saudosismo que já passou. Né? Eu acho que quando a gente olha a história e a nossa tradição, que é importante e a gente precisa respeitar isso sim, mas é para nos embasar, para a gente projetar para frente. Sim, não é? isso. Porque senão, às vezes,
nós ficamos muito fechados no nosso mundinho e às vezes até nos prendemos no nosso egoísmo, no nosso individualismo. E aí a gente não cria comunhão. Não cria comunhão. Você falando aí sobre o amor, e eu li há uns anos atrás um livro do Padre de Grandes, em que ele falava que tinha estado numa reunião com psicólogos lá nos Estados Unidos e chegaram à conclusão, padres psicólogos, né, de que nós estamos vivendo a quarta geração da degenerescência, a quarta geração do desamor. Significa que a cada ano, a cada tempo, a gente vai amando menos, né? É aquela geração do desamor. E a gente está vendo tanta violência aí no mundo, né? Mas vamos falar de amor. Mas eu vou falar no amor na música, né? Eu sei como produtor musical também, tenho acompanhado muitos padres cantores aí. Nós temos aí o Manzotti, tem o padre Fábio de Melo, né? E outros aí, o padre... Puxa, agora me falou mesmo. O padre Zezinho, pronto, o Igor. O padre Zezinho, inclusive, quando se vê padre Zezinho, a gente ouve, ele está ligado às Paulinas. Porque quando eu comecei a minha conversão, eu vivia nas Paulinas, agora eu vou dizer, estava atrás do CD do Padre Zezinho, meu Deus, apaixonado pelo Padre Zezinho, ele grande. Inclusive eu trouxe ele aqui para um show no Paulo Sarazate, e depois fomos jantar e tal. Ele me convidou para ir para São Paulo e foi um encontro assim, um cara muito simples, um grande compositor, um grande cantor. Como ele abriu as portas para os outros, né? Como nós temos agora o padre Reginaldo Manzotti, padre também da Rede Vida também, e tantos outros aí. Eu, por exemplo, eu sou mais tocado pela música do que pela pregação, né? Porque na minha juventude eu gostava muito de carnaval, né? Então, gostava de brincar carnaval, gostava de música, né? Então, eu fui tocado muito pelas músicas do Padre Zezinho e tantos outros cantores, e até hoje ainda sou tocado, né? Como é que você vê esse fenômeno também desses padres cantores? Eu vejo que a música, de fato, ela ocupa um papel importantíssimo na evangelização. E o desafio é justamente você aliar conteúdo Sim. com uma mensagem que, de fato, agrega, cria valor e fala de Jesus. Porque, de fato, eu sinto que é uma linha muito tênue, né? Quando nós que assumimos o nosso papel de evangelizador, também assumimos o nosso papel de artista, nos projeta num lugar que, às vezes, quando você está na frente, fica muito difícil de você administrar tudo isso. Sim. Né? Mas, por outro lado, eu sinto que a música ela é importantíssima. Porque, primeiro, a gente está falando de poesia. Sim. Né? E a poesia, ela diz o indizível. E algumas melodias, elas nos tocam tão profundamente que, às vezes, mesmo antes da própria letra começar, você já está embalado por aquela melodia. Eu sou embalado pela melodia, não pego a letra de... É verdade. E um dia desses, eu li um poema que eu achei tão interessante. E o autor dizia justamente, as pessoas são como música. Sim. Elas precisam ser ouvidas, sentidas, interpretadas. Não é? Olha aí. E eu acho que é tão bacana quando a gente, de fato, consegue estar diante de uma pessoa e ouvir a música que ela tem. Né? Já parou para perceber que toda pessoa, na verdade, é uma música? Eu acho isso muito legal. Né? No final das contas, temos a nossa melodia. Tem a nossa melodia. Nossa melodia interna. E outra coisa, aqui no Nordeste nós temos aí o forró, tem o baião, né? E em São Paulo que tem? Tem São tudo. Paulo tem tudo. Né? São Paulo é uma mistura. São Paulo tem desde a bossa nova, tem a música popular brasileira. E eu acho que hoje, se há uma das coisas que São Paulo trouxe de contribuição, foi justamente essa integração entre, né, você ouve do sertanejo ao funk, da música popular, ao blues, você tem a bossa nova, a música clássica, enfim, você tem de fato uma variedade muito grande de produção, de músicas, de cantores, e eu acho isso muito rico, né?
claro, eu particularmente tenho o meu gosto musical. Sim. Né? Mas, justamente quando a gente falava ainda há pouco sobre a comunicação, eu acho que esse respeito, né, pelas produções, eu acho que ele precisa ser considerado, pelo menos. Sim. Porque, por exemplo, eu posso não gostar, mas isso não me dá o direito de desconsiderar. Né? Por exemplo, o funk não é um ritmo que eu particularmente ouço e gosto. Sim. Por outro lado, eu ouvi aquela cantora Anitta Sim. falando numa entrevista sobre o que era a produção do funk. Eu fiquei muito tocado com a entrevista dela. Porque ela disse, a gente canta aquilo que a gente vive. A gente produz aquilo que é depois a realidade nossa do dia a dia. Então, quando você consegue abstrair o seu preconceito, o seu juízo de valor, Sim. e você mergulha numa realidade, né, que não é a sua realidade, mas que é a realidade daquela pessoa, então você consegue fazer, né, uma abstração disso e faz com que você entenda que aquilo é uma produção do meio, porque nós somos uma produção do meio onde nós vivemos, não é? Então, eu acho que esse respeito ele é fundamental e a arte, nesse sentido, ela cura. Cura. Sim. E eu também E salva. Eu falando ainda da cultura, né, por exemplo, do Nordeste, o baião, que é fruto, né, do Luiz Gonzaga, ficou famoso com o baião, né, cantava aquilo que ele vivia, que nós vivemos aqui no Nordeste. É exatamente isso que vai nos envolvendo também quando a música nos leva para Deus. Aquela música com a letra, a poesia, né, que nos leva para Deus. Padre Tom, a conversa tá tão boa que a gente podia conversar mais um tempinho, mas o programa tem tempo, nós temos 3 minutos, e em 3 minutos na televisão é bastante tempo. Ainda dá para a gente partilhar mais alguma coisa. Você vai ficar aqui em Fortaleza? Sim. Certo. Sim, morando aqui. Certo. Então, já tem a previsão de quando inicia assim, esse trabalho que vocês vão... Agora, como a gente está, né, praticamente no final do ano, então algumas coisas que nós estamos fazendo apenas do ponto de vista interno. Sim. Né? Nós vamos deixar realmente o projeto para começar a partir do ano que vem, com as atividades inicialmente por meio da nossa livraria, ali na Praça do Ferreira, na Paulus. Né? Certo. Então, no primeiro momento, nós vamos nos utilizarmos daquele espaço que nós temos, né, onde a gente tem o nosso auditório, e a formação inicial será ali. Mas no segundo momento a ideia, na verdade, é a gente percorrer paróquias, comunidades, e a gente começar a abrir espaço e procurar parcerias para que a gente, de fato, repense, de fato, o papel da comunicação. Eu acho que está nascendo a nossa parceria aqui. Que é um programa, já coloco o programa à disposição da Paulus Paulinas, para a gente, quando você se estabelecer, inclusive eu já gravei um programa lá no auditório da Paulus, ali na Praça do Ferreira, um auditório muito bom, e a gente, quando começar lá, nós poderemos começar um programa lá com vocês também, já para abrir essa comunicação aqui, que nós necessitamos, principalmente comunicadores cristãos como nós somos, de levar a boa nova, de levar o bem, né, nesse mundão de tanta coisa ruim, de tanta notícia ruim. Nós precisamos também nos profissionalizar cada vez mais, ser mais profissionais, melhor do que eles, aqueles dos seculares, porque do nosso lado está Deus e Nossa Senhora. Sim, sim. E se o senhor me permite, até porque estamos vivendo na época das fake news. Sim. E eu acho que nós, como comunicadores, evangelizadores, a gente tem quase como obrigação anunciar Jesus, que é caminho, verdade e vida. E vida, isso. E essa vontade que Deus Pai tem, que aqui já se instaure o reino, passa pela promoção de valores. Né? Então, cada vez que nós nos utilizamos desses meios para a gente poder chegar com uma palavra de fé, de conforto, de esperança, para que as pessoas não fiquem paradas, né, na dor que elas estão vivendo, na solidão, na tristeza, mas dizer, existe no horizonte um caminho a ser percorrido. Né? Amém. Existe o amor como a última palavra. Como a última palavra. Então, com essa última palavra seria a sua bênção para todos os comunicadores, inclusive os que estão nos assistindo, os que estão começando essa caminhada na comunicação, especialmente para Cleidiana, que está iniciando conosco aqui na
programa Semeando. Uma Claro. bênção para nós e para todos os comunicadores. E que de fato essa bênção possa se estender a você que está nos assistindo. A todos nós que sonhamos com um mundo melhor, mais humano, mais justo, solidário, fraterno. Que Jesus, o nosso amigo e irmão, que como eu disse, é caminho, verdade e vida, ilumine as nossas escolhas, esteja junto conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Tom, você veio trazer um tom maior que nós aqui. Eu que agradeço. Porque nós precisamos, vamos rezar e interceder para que você comece logo esse trabalho. Eu sou um dos primeiros que vão estar lá, né? Fazer esse curso lá com eles, vamos aprender com eles. Então, encerramos. Vamos bater uma foto, todo mundo aqui? Eu quero. Com o Padre Tom. E agradeço, viu? Muito, Ah, muito obrigado. eu que agradeço. Querido. Foi Eu que uma agradeço. honra estar aqui, Meu Deus do viu? céu. Você veio aqui